Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Sociedade Espírita Renovação. Eu me chamo Marie e hoje eu vou conduzir aqui a prece, e a apresentação da nossa palestrante. Mas antes eu gostaria de saber se tem alguém que está vindo pela primeira vez aqui à Casa Espírita. Então, por gentileza, o senhor pode vir aqui pegar um presentinho que nós temos para o senhor? Espero que faça muito bom proveito. Seja bem-vindo. Convido a todos, então, a acompanhar a prece que irei fazer. Amado Mestre Jesus, é sempre uma alegria, Senhor, quando estamos reunidos e principalmente unidos em Teu nome. Queremos aproveitar desse momento de paz, de sossego que essa casa oferece, da presença dos amigos espirituais que desde a entrada nos atendem com tanto carinho, distribuindo energias positivas, acalmando os nossos corações, nossas preocupações, para que nesse momento, Senhor, possamos juntos elevar o nosso pensamento em gratidão, em agradecimento. Muito obrigada, Senhor, pelas nossas vidas, pelo nosso corpo saudável. Obrigada, Senhor, pela família, pelo trabalho, pelos recursos financeiros. Agradecer, Senhor, pelos amigos e principalmente, Mestre, por hoje já lhe conhecermos e podermos carregar no nosso coração a tua mensagem. Mestre Jesus, permita que nesses momentos que aqui estamos, possamos absorver as ideias, as sugestões da palestrante, de forma que esses conhecimentos possam interiorizar em nossos corações e transformar-se em atitudes, em vivência, em atos de amor. Sê conosco, Senhor. Abençoa os nossos bons propósitos. Que assim seja. A palestrante da noite é nossa amiga Adriana Martins. Ela é conselheira aqui da casa, participa da nossa casa há muitos anos. Quantos anos? 30 anos. Nós temos 42 há 30 anos. Nós, conforme a gente falou na semana passada do Armando, nós fizemos com ela, sequestramos ela de Niterói e trouxemos ela para cá. Né? Ela participava da Sociedade Espírita Fraternidade com o Raul Teixeira, o médium Raul Teixeira, que é muito amigo nosso, padrinho espiritual da nossa casa, e hoje ela está aqui, trabalhando conosco. Então, minha querida amiga, ela é advogada, professora, né? Qual faculdade agora? Uninter e Unicuritiba, mas sempre deu muitas aulas, trabalha muito, né, minha amiga? Mas principalmente é uma trabalhadora do Cristo. Então, a palavra. Muito bem, então muito boa noite. Muito boa noite a todos e todas, fiquei até inibida agora. Então é muita alegria estarmos aqui com vocês, revendo rostinhos já conhecidos, novamente a nossa, agora já vou te chamar de amiga, né? A nossa amiga conterrânea também, que veio pela primeira vez quando nós estávamos, né? Eu a recebi e perpetuou conosco e vai continuar conosco. Vai continuar conosco. O casal, amigos também, vindo pela primeira vez.
Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, que para nós é um refúgio, para nós é um alento. Sabe aquele viajor no deserto que, quando encontra aquela água cristalina, que nós então sorvemos todas aquelas energias positivas e revigorantes, é assim que nós nos sentimos quando estamos aqui na nossa casa, que tem um nome muito apropriado, SER, Sociedade Espírita Renovação. E por falar em renovação, nós vamos então trabalhar um pouquinho com vocês nesta noite, sem a pretensão nenhuma de esgotar um tema tão profundo, mas trazendo as mensagens dos espíritos, da própria doutrina espírita, com os livros básicos, Livro dos Espíritos, o Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese, e trabalhando esse roteiro, que é um roteiro de luz, que o nosso Senhor Jesus, há mais de 2000 anos, nos prometeu. E ele cumpriu. Então, antes, né, da despedidas com seus discípulos, todos eles muito aflitos, sabedores que a hora do testemunho ia chegar, Jesus então os acalmou, acalmou os seus corações e então afirmou: Eu não vos deixarei sós. Não vos deixarei sós. Então Jesus não os abandonou, como não nos abandonou hoje na presente encarnação, na presente experiência aqui na Terra. Eu não vos deixarei sozinhos. Eu os enviarei o Consolador prometido. E aí, passado o tempo, vem a terceira revelação, o Espiritismo, a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, só que não corporificada como foi a época de Jesus com o cristianismo. Então, no livro que especialmente eu tenho na minha, né, do meu ladinho, antes de dormir, a gente ali traz ali algumas reflexões, que se chama A Boa Nova. A Boa Nova, de Humberto de Campos, traz as mensagens da Boa Nova, da mensagem de luz, da mensagem de esperança. Então, traz as questões dos apóstolos, as dificuldades que eles tiveram, para levantar, né, a pedra angular do cristianismo e depois a vinda da doutrina espírita, né, codificada por Allan Kardec, com os ensinamentos dos espíritos, que é o cristianismo redivivo. Então, a proposta hoje das nossas reflexões é a seguinte indagação: como reconhecer um verdadeiro espírita? Então vejam que nós não estamos perguntando como conhecer o verdadeiro espírito, né? Não conhecer, né? Ser apresentado, mas sim reconhecê-lo. Reconhecer como? Pela roupa, pela vestimenta, pelos títulos que carrega, pelas apresentações quanto à questão profissional, ou então aonde ele mora, aonde ela mora. Não. O reconhecimento do verdadeiro espírita, ou cristão, né, renovado, dentro desta contemporaneidade, deste século, vem então nos trazer algumas situações para nós podermos então colocar nos nossos apontamentos íntimos, nos nossos pensamentos. E aí a gente traz então uma situação que está lá no Livro dos Espíritos, que está lá no Evangelho, nas obras da codificação, que vem com a seguinte proposição: o verdadeiro espírita é reconhecido. Então, vejam, conhecido é diferente de reconhecido. O verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral. Por isso, a SER, Sociedade Espírita Renovação, pela sua transformação moral. E aí vai mais, sinalzinho de mais. E pelo esforço que faz para superar as suas más inclinações.
conforme, então, nos traz a doutrina espírita. Mas antes de nós adentrarmos nas questões propriamente ditas, desse reconhecimento do verdadeiro espírita, são nas parábolas de Jesus que vamos encontrar o manancial da Boa Nova para podermos acoplar, para podermos fazer o cotejo comparando àquela época os ensinamentos do Cristo que estão mais atualizados do que nunca, trazendo então na visão espírita. Quando Jesus então se reunia e reunia com ele a multidão, uma das parábolas muito interessantes que vem neste propósito, nessa pauta, para nós reconhecermos o verdadeiro espírita, é a parábola do semeador. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, está lá a parábola que Jesus então se referia. Então, um semeador saiu a semear. E então jogou as primeiras sementes, caiu em solo, mas vieram os pássaros e a levaram. Continuou o semeador a semear. Jogou então em outro solo, mas foi para perto e ali dentro dos espinheiros. E aí os espinhos crescendo abafaram as sementes e elas também não puderam prosperar. O semeador continuou a semear e caiu em solo pedregoso. E essas pedras, então, complicaram um pouco, dificultaram um pouco. Inicialmente as sementes começaram a florescer, mas logo esmoreceram. E por fim, o semeador, jogando as sementes, caiu em terra boa, em solo fértil, e elas então semearam, e elas então frutificaram. E é lá no Evangelho, neste capítulo Sede Perfeitos, que os Espíritos vão explicar, né, com esta parábola de Jesus, qual o verdadeiro significado do reconhecimento do verdadeiro espírita. Então, explica lá no Evangelho, né, nesse capítulo 17. Os convido depois a dar uma verificada, não vão se arrepender. Então, no primeiro momento, que a semente cai numa situação onde os pássaros, eles então ali vão levando as sementes. O que seria isso? É que nós ouvimos a palavra, mas não damos atenção a ela. Então, nós temos até um certo conhecimento do Espiritismo, do cristianismo redivivo, sabemos da missão que foi do Cristo na Terra, dividindo a humanidade antes e depois. Sabemos de toda uma situação, mas a gente não dá muita importância. A gente, na hora H, diz assim, mas será mesmo que espírito existe? Será mesmo que saindo aqui desse corpo, desse envoltório, vai ter mesmo vida após a morte? Então, as dúvidas começam a suplantar a fé raciocinada, a esperança que temos na questão da vida após a morte e todos os demais ensinamentos. Então, quando os pássaros levam a semente, é que aquilo não criou guarida em nossos corações e nos nossos pensamentos, no nosso raciocínio. Quando, então, Jesus se referia que o semeador saiu a semear e essas sementes caíram nos espinhos, é que, na verdade, quando a ilusão é mais forte do que a razão, quando a dor, toque, 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 bate à nossa porta, nós então vamos deixar que os espinhos da fé, da perseverança, né, do amor, da caridade, eles então esmoreçam. Eles não têm fôlego para poder prosperar. E das pedras, a mesma coisa. Nós entramos na doutrina espírita acreditando que vamos salvar o mundo. Nossa, eu vou ser uma pessoa melhor do planeta. Eu vou trabalhar, eu vou ser, olha, eu prometo que eu vou ser uma pessoa de um coração bom. Vem à casa espírita todo dia, trabalha e vai, e faz, e vai fazer caridade. Um mês depois, mas
estou tão cansado, mas me aborreci, mas aquele companheiro lá, nem vou mais lá. E por aí vai. Então, sabe aquele ditado que diz fogo de palha? Começa muito animado, aí vai indo, vai o tempo, vai chegando, cansaço, frio de Curitiba. Hoje eu não vou na casa espírita, não está muito frio, tá doido? Eu não, vou ficar em casa quentinho, vendo uma novelinha. Então, são essas situações que todos nós passamos e que por isso a gente reafirma, a gente reitera de que as parábolas de Jesus continuam mais atuais do que nunca. E dentro dessa perspectiva, nós temos então 3 momentos que vamos agora trabalhar com vocês com a doutrina espírita, reconhecendo o verdadeiro espírita. O primeiro momento, então, se valendo da parábola de Jesus. O primeiro momento é quando nós entramos na doutrina espírita, curiosos, né? A gente começa a sentir uns barulhos diferentes, começa a ver uns fenômenos, aí a gente não quer nem ver. A gente diz que não acredita, mas a gente tem medo. Não, eu só quero ver espírito bom. Espírito complicado eu não quero, né? Então, não, eu só quero a parte boa, a parte complicada eu não quero. Então, aquela curiosidade faz, ou a dor, né? Quando bate a nossa porta, nós então adentramos para conhecer a doutrina espírita. Então, é o primeiro momento, adentrarmos na doutrina espírita. O segundo momento, esse já vai criando raízes, olha lá, vai criando força. É quando ele começa a entrar em nós, como os ensinamentos começam a bater na nossa consciência. A gente começa a pensar, nossa, nós somos espíritos imortais nessa caminhada. Nós temos aqui a vivência das quais nós precisamos. Se eu não dei causa àquele sofrimento, algo vai, então, me fazer compreender que se hoje eu sofro e hoje eu estou de boa comigo mesma, sinal de que situações anteriores aconteceram, porque não há vítimas, né? Na justiça divina. Não há vítimas. Há situações para reparar. Há situações para ser renovadas. E a oportunidade reencarnatória é exatamente essa. É a justiça de Deus, reparando situações das quais nem mesmo nos lembramos essa reencarnação. Então, é aquele momento que a doutrina começa a fazer, né, uma transformação em nosso coração. Nós não somos mais iguais como éramos antes. A gente já começa a conhecer. Há um sinal na nossa consciência que começa a pitar. Sabe o bip? Aquele bip. Olha lá, nossa, eu não fui benevolente hoje com as pessoas. Eu não fui bondosa. Aquele bip, né, da indulgência, eu não reconheci a dor do meu semelhante. A pessoa estava com sofrimento e eu não consegui ver, porque o meu mundo é muito grande para mim e pequenininho para os outros. Eu não consegui perdoar, bip, né? Benevolência, indulgência e perdão, bip. Eu não consegui perdoar. Eu não consegui. Estou com uma mágoa que eu não posso nem ver o fulano pela frente. Senão, eu vou jogar dados mesmo. Vou pôr o pé assim para a pessoa tropeçar ainda. Vou dar risada. Bip. Então, quando a gente não consegue fazer essa reformulação, então a gente precisa ainda fazer uma desconstrução daquilo que a gente achava que era certo. E que hoje a gente já começa a ter um nível consciencial, como diz a nossa Joana de Ângeles, benfeitora do nosso Divaldo Franco. Então, a transformação, entramos na doutrina, a doutrina entra em nós. Opa, já estamos tocando aquele bip na nossa cabeça. Eu já estou começando a agir diferente. E por último, e é o momento mais bonito, mais glorioso, é quando a doutrina espírita sai de nós. Como? Comportamento, atitudes. Então, antes, eu só pensava comigo mesma. Agora, eu faço algo. Eu tomo uma atitude. Eu vou atrás da exemplificação. Até porque a fé sem obras é morta em si mesmo. Por isso que, quando em outra parábola, Jesus também nos propõe
que o espírita poderia ser considerado, está aqui no Evangelho, o trabalhador da última hora. Então, rememorando um pouquinho, né, essa passagem, essa parábola, o senhor, então, dono da vinha, começa a fazer um chamamento dos obreiros, dos trabalhadores, para trabalhar na sua vinha. Então, chama algumas pessoas na primeira hora, essas pessoas então vão trabalhar e ganham o que foi combinado. Na segunda hora, chama-se mais um tanto de trabalhadores. E quase no final do dia, chama-se os últimos trabalhadores, que trabalham em termos de qualidade tal qual aqueles que trabalharam na primeira hora. E ganham a mesma situação pela qual foi combinado. E alguns dos trabalhadores que começaram na primeira hora acham aquilo muito estranho. Mas como? Eu começo a trabalhar de manhã cedo, no sol a pino, e vou ganhar a mesma coisa do que os últimos. Por isso que os últimos serão os primeiros. Com relação à missão do espírita, a promoção que se faz, né? A provocação que se faz em nós a nível consciencial. Então, traz lá no Evangelho a explicação dessa parábola que Jesus, então, nos propôs, né? Trabalhadores da última hora, trabalhadores da vinha. Isso está em Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. E aqui o que nos chama a atenção não é só o que é pago, não é o valor da questão patrimonial, e sim o momento da convocação. E aí a gente começa a se perguntar, para nós mesmos a pergunta, em que momento eu fui chamado? Qual foi o momento que eu me considero um verdadeiro espírita? O que eu preciso? Como que eu vou chegar lá? Então, a proposta de hoje seria exatamente essa. E é lá no Evangelho, né, que a gente, então, vai verificar essa mensagem. Como é que nós vamos ser reconhecidos como verdadeiros espíritas? Se nós soubermos de cor todos os capítulos do Evangelho, todas as questões do Livro dos Espíritos, será? Se a gente for à casa espírita todo dia, mesmo que a gente não faça nada, será? Então, a gente precisa de muitos atributos exteriores para nos considerarmos verdadeiros espíritas. Então, o Evangelho é claro, a lição clara. Reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade. E aí a gente volta, o que é caridade mesmo? Como a entendia Jesus? Pergunta do Livro dos Espíritos, olha o BIP. Como é que é o BIP? Indulgência, benevolência e perdão. Na verdade, o B primeiro, BIP. Benevolência, indulgência e perdão. Caridade. O amor em ação. Então, quando nós deixarmos de lado a chaga da humanidade, qual é a principal chaga da humanidade que vai entrar em oposição à caridade? Egoísmo. É uma chaga da humanidade que nos corrói sem a gente saber. É aquele vermezinho, aquela coisinha que vai entrando que você não vê, imperceptível. E quando você percebe, quando você acorda a nível consciencial, você já deixou passar muitas oportunidades. Por isso que a gente, né, fala num tom quase lúdico, a gente vai fazendo as ações complicadas à vista e Deus é tão bom que a gente pode pagá-las em suaves prestações. Então, por isso que vem a reencarnação, com várias oportunidades diferentes. Hoje eu tenho um esposo que nós não nos entendemos, claro que eu me entendo com ele, mas vamos supor que não. Na próxima vida ele vem como filho, olha lá. Se vem como filho, imagina, olha que beleza. Na próxima, e assim nós vamos reconstruindo as situações das quais malbaratamos. Perdemos tempos com tantas coisas. E a vida pulsa, a vida pede que a gente acorde. Não acordar
no corpo físico, mas acordar para a vida espiritual. Então, o reconhecimento, olha aí, através dos princípios da caridade. Então, se nós praticarmos a caridade, opa, vamos ser reconhecidos como verdadeiros espíritas sem rótulos, sem discriminação, sem nada de apontamentos. Então, reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. E aqui cabe também lembrar de uma outra parábola. Então, eu vou estar sempre trazendo para vocês algumas lembranças das parábolas de Jesus. Esse, inclusive, é o nosso grande objetivo. Reconhecer o verdadeiro espírita com o embasamento do cristianismo redivivo, hoje com o espiritismo, que foi o que Jesus nos prometeu. Então, a parábola do bom samaritano. Todos devem lembrar da parábola do bom samaritano. Mas só para rapidamente contextualizar aqui, né? Inclusive essa figura aqui, essa fotografia aqui, que há tanta miséria no mundo, tanta miséria, não só das questões físicas, financeiras e patrimoniais, mas a miséria moral, a miséria emocional, das aflições propriamente dita. Então, Jesus nos propõe com a parábola do samaritano. Então, um homem estava caído na estrada, ele foi assaltado, brutalmente machucado, quase morto. E aí passaram três figuras. Uma delas era ligada a uma religiosidade. Olhou ali e falou: nossa, mas eu estou com pressa, não vai dar não. Ele passa adiante. Outra situação, uma outra figura, né, que Jesus relata, olha, e também não vai dar não. E aí, por último, vem o samaritano, que é o nome da parábola, o bom samaritano, que na época eles tinham uma rixa ali com relação à raça, à sociedade, a gênero, enfim. E o samaritano, mesmo com pressa, porque a gente está sempre com pressa, né? Ah, não posso ajudar agora, não, porque eu estou com pressa. Não, depois eu faço, depois eu vou, depois eu penso. Sempre o depois, né? E o bom samaritano, por isso chamado bom, olha aí, ele usou a caridade. Olha o bip. Ele então parou, ajudou nas feridas, limpou as feridas, colocou o guento, colocou lá o que ele tinha na mala, pegou o burriquinho dele, colocou aquela pessoa quase desfalecida em cima do burriquinho, foi a pé, deixou na hospedaria. Olha só, gente, será que a gente vai fazer isso hoje? Deixou na hospedaria, pagou com um pouquinho do dinheiro que ele tinha e ainda falou assim: tem mais, não acabou a história, não. Falou assim: ó, se cuide bem dele, porque eu vou resolver a situação. Na volta, eu vou ver se está tudo bem e se ainda faltar alguma coisa, algum recurso para o senhor ajudar, dono da hospedaria, eu o farei. Pessoal, nível consciencial. Estar bem com a sua consciência. E a gente só vai poder se desamarrar desse egoísmo de acharmos que só os nossos problemas são importantes, que só as nossas coisas equivalem. A gente vai custar a enfrentar esse reconhecimento com relação à caridade, com relação a esse consolo. E ainda mais, reconhecê-lo-eis, o verdadeiro espírita, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Eu ajudo. Mas o que eu vou ganhar em troca? Não, eu ajudo, mas todo mundo tem que saber que eu ajudei. Eu dei tanto, todo mundo tem que saber. E aí, numa outra passagem do Evangelho, a proposta é essa: dê com a sua mão direita, de forma que a sua mão esquerda não saiba. E a gente está querendo fazer aquele estardalhaço, né? Pega um cartaz e fala: eu ajudei, eu sou bom, olha aqui como é que eu faço, olha como é que eu cuido aqui das coisas. Desinteressada caridade. Então, é o desinteresse total com esse reconhecimento. E, finalmente, pelo triunfo desses seus princípios. Aonde que está isso? O Evangelho, né? O Erasto, o anjo da guarda do médio, Paris, 1863. E aí Jesus nos propõe: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Pessoal, olha que coisa, que responsabilidade. Vós sois deuses, no sentido de que a gente pode promover tantas coisas. Sabe aquela situação? Fulana, ore por mim. Mas
eu vou orar por você? Porque a tua prece é mais eficaz que a minha. Fulana, faz uma irradiação aí para mim, que eu tô precisando. E a pessoa faz o quê? Fica lá parada, estática. Olha lá. Então, claro que chamar alguém para nos ajudar tá ótimo. Faça o mesmo, peçam ajuda. Mas a gente também tem que se conectar, que a gente tem que promover, nós promovermos isso. Por isso que o terceiro momento da doutrina espírita, a doutrina espírita saindo de mim, com esses ensinamentos postos em prática. Até porque a caridade sem obras é morta em si mesmo, diz Paulo. Eu estou no mundo sem pertencer a ele, nesse apego às coisas materiais. Eu só sou feliz se minha conta bancária estiver no positivo, se eu tiver um carrinho para me locomover, coisa pouca, tá? Se eu tiver uma casinha, se não tiver nada, se não tiver problema, se o meu corpo estiver ok, não, coisa pouca. Então, nós estamos sempre colocando condições para podermos estar bem. Olha só. Não, porque senão, aí vem aquela coisa, taquei pedra na cruz. Olha a minha situação. Aí começa o rosário. Olha isso. Para que as pessoas tenham pena da situação que nós estamos passando. Somos assim. Né? Por isso que em várias situações, quando Jesus se deparava com Pedro, que ele, uma hora, ele estava em sublime estado de concentração e de energia. Mas na outra hora, ele decaía um pouco e ficava bravo, resmungava e ficava nervoso. E Jesus então falava, Pedro, Pedro, se acalme, porque sobre ti eu vou construir o meu reino. Pedra, Pedro, pedra. Gente, isso é uma hora para outra? Não. É uma desconstrução de algo que não está bom e construir algo efetivo através do conhecimento das nossas mazelas. Missão de luz. Então, já que nós somos luzes, qual é a nossa missão? Clarear o caminho. Tá? Fazer com que brilhe a vossa luz. Brilhar a luz. Todos nós temos. Todos nós temos essa luz. Então, por mais que a gente peça uma ajudinha, a gente tem que ter a consciência de que nós podemos promover a nossa regeneração. Vai depender de nós. Né? Varrer as sombras, as dúvidas que porventura nos assolam. Ai, será mesmo que Deus está me olhando? Será mesmo que isso vai dar certo? Será mesmo que... E esse salvar vidas não é salvar a vida propriamente dita do corpo físico, como os bombeiros fazem no incêndio. Esse salvamento é fora da caridade, não há salvação. Porque se nós não utilizarmos a caridade para nos libertarmos, vamos continuar vivendo aquela situação de sempre sermos as vítimas de tudo que nos acontece. Por isso que quando Jesus nos propõe, sois luz, brilhe a vossa luz. Então, é o cristianismo redivivo. O cristão sem espírito de sacrifício, a gente colocou ali em vermelhinho para chamar a atenção de vocês, é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Né? E será que somos considerados, então, então fica a pergunta, a proposta, será que somos considerados trabalhadores da última hora na seara espírita? Será que cada um de nós já teve ali a convocação? Será que nós, quando enfrentamos uma situação que fomos convocados àquela fé raciocinada, a esperança, né, que nos move, o desenvolver do amor, a abnegação ao nosso próximo, o silêncio em meio a uma discussão, o pensamento positivo, a vibração, a ajuda desinteressada, será que nós já podemos nos considerar assim? Então, cada um é que vai responder por si, obviamente. De qualquer forma, há a necessidade de progredir. Todos nós vamos progredir. Mas nós precisamos de atitudes, nós precisamos de comportamento. É aquele terceiro momento da doutrina espírita. O primeiro, entro na doutrina, curioso, verificando, aprendendo. O segundo, há uma transformação dentro de mim. Eu não consigo mais ser aquela mesma pessoa, porque agora eu sei, eu entendo que Deus é misericordiamente justo e bom
E se eu estou passando por uma situação hoje, ou é porque houve uma causa anterior, ou é nessa mesmo, de acordo com as nossas escolhas. Nós temos que amadurecer espiritualmente. Somos crianças ainda. Somos espíritos viajores em evolução. Então, uma hora vamos ser convocados, uma hora vai ter um chamamento para a gente se colocar à prova. Porque senão seria muito complicado aqui na Terra, né? Qual é a nossa missão aqui na Terra? Ah, eu quero viajar 5 vezes no ano, né? Viajar para o lugar que eu quero ter uma vida confortável. Ah, eu quero é ser feliz. Mas para que isso aconteça, há um caminho a percorrer. Então, quando a gente propõe atitudes e comportamento, vem então a educação dos sentimentos. Então, a proposta é, se nós estamos nessa viagem do tempo, né, progredindo, né, desconstruindo situações, construindo tantas outras, o processo é educacional. E essa educação dos sentimentos vai requerer de nós, para realmente refletir se somos verdadeiramente espíritas e como é que nós nos reconhecemos pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as nossas más inclinações, as nossas más tendências. E para isso nós podemos usar 2 combustíveis. Sabemos que o preço do petróleo está caro. Então, aqui não vamos precisar gastar nada. Olha que beleza. Fé robusta. Mas não é aquela fé assim, ó. Ah, mas será mesmo? Estou na dúvida. Será que eu marco? Estamos fazendo uma prova. Tem a questão A, B, C, D, marquei a A, mas será mesmo? A gente não tem muita certeza. A fé robusta. Por quê, pessoal? A fé em Deus é inata no homem. Está lá numa da questão do livro dos Espíritos. A fé em Deus é inata do homem. Então, todos nós temos essa semente. Olha a parábola do semeador. Mas se a gente ficar inerte, ó, aí vem o espinho, né? Abafa. Aí vem os passarinhos que levam, a gente quando vê já não tem mais nada, já não construiu nada. A pedra, né? Que a gente começa com entusiasmo, depois a gente fica assim, desalentado. A fé robusta é aquela vontade firme de realmente modificar algo, a transformação moral. E o amor ao próximo. E esse amor ao próximo é tão interessante. Jesus, na sua sabedoria, na sua didática, que, aliás, mestre foi o único título que ele aceitou, que ele incorporou, mestre. Mestre. Ele fala do amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Olha só, vamos pensar. Eu tenho condições, a pergunta então que eu vou fazer aqui. Eu tenho condições de amar o próximo se eu não me amo? Difícil. Não, eu não me amo. Aliás, eu me detesto. Me olho no espelho, eu não tomo conta de mim. Quero nem saber. Ah, minha vida está aí. Gente, será que eu vou ter ingredientes para poder amar o outro? Então, olha o ensinamento do Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se a gente se ama, a gente quer evoluir, a gente quer se transformar numa pessoa melhor, batalhando, não é tarefa fácil, batalhando para trabalhar essas más inclinações, as 2 chagas da humanidade. Uma delas vocês já falaram, egoísmo. E a outra? Orgulho. Orgulho. Ah, eu não preciso de nada, sei tudo. E o evangelho, sei de cor. Opa! Então vamos praticar. Então, quando fala do amor ao próximo, é esse amor que a gente vai ter que construí-lo, né, em nós mesmos. E aí, desprovido do egoísmo, desprovido do orgulho, a gente vai exercitar a verdadeira caridade. E para isso seria muito bom a vigia, vigiar a mente, manter o controle, porque é facilzinho a gente ficar invigilante, facilzinho. Jesus, na última hora, na hora extrema, chama alguns discípulos e vai ter com eles para que eles pudessem se manter vigilantes. O que aconteceu com os discípulos? Alguém lembra? Dormiram! Olha lá, todos dormindo. Ai, Jesus. Todo mundo dormindo. Que sono que é esse? Quando a gente vai ler um livro espírita, na hora de dormir, a gente cansado, começa a ler,
Quando vê, o livro já caiu para um lado, a gente já dormiu para o outro. Começa a fazer a prece e já dormiu. E fora as outras coisas. Então, é esse sono, entre aspas, que é o adormecimento da invigilância. Então, a gente tem que estar sempre atento. Sempre atento. Até porque, na Terra, estamos num planeta de provas e expiações. Então, a gente está sempre fazendo os testes. Testes com a família, testes no local de trabalho, até mesmo na casa espírita, lá fora, na nossa comunidade, na nossa sociedade. E aí a gente traça algum roteirinho, né? Para a gente poder verificar com mais, não vou dizer facilidade, mas com mais firmeza quais as situações que a gente pode enfrentar. A primeira delas é começarmos com atitudes de bondade. Né? Se um irmão, então, né, nos deferir um tapa na face, vamos oferecer o outro. Como assim? Como é isso? Então, é entender a mensagem do Cristo. Não é que a gente vá ficar, não, então pode bater, não, faz o que quiser comigo, não, calma, não é bem assim. Quando Jesus propõe perdoar 70 vezes 7, oferecer outra face, é não revidar. Porque se nós revidarmos, nós estamos entrando na mesma sintonia do agressor. Então, quando a gente sai daquela sintonia e a gente não leva o lixo energético para casa, ao contrário, nós vamos nos alimentar atitudes de bondade. A gente pensar assim, nossa, mas é uma pessoa complicadinha, né? Ele está necessitado de uma prece, ele está necessitado, ele deve ter algum aborrecimento, e deixar que as coisas do outro fiquem com o outro e a gente não leve para casa, porque a gente às vezes pega a algema do outro, se imanta de uma tal maneira, por isso as obsessões. Aí vai passando de uma encarnação para outra, uma encarnação para outra, um faz o outro, faz o outro, faz o outro, também eu vou me vingar. Atitude de bondade começa com as pequeninas coisas, principalmente dentro de casa. É uma escola. Hã? Ter atitudes dentro de casa. São os primeiros lastros de sociedade que temos. A convivência com o esposo, com os filhos, e com tios, e vai ampliando essa família. Né? Prece. Gente, como a prece, ela é um refrigério. Mas não é aquela prece assim, né? Aí eu vou logo fazer a prece, porque eu estou com pressa. Então, me ajuda. Pronto, acabou. É a prece que sai só, não moveu o coração. Não moveu o coração. A prece é um estado oracional, diz a Joana de Ângeles. A prece é um estado oracional. Não precisa ir para o lugar, lá botar a musiquinha. Poxa, ajuda. Se quiser, tudo bem. Mas na hora do sufoco, é elevar o pensamento e procurar buscar, abrir o campo para que a espiritualidade, o seu anjo da guarda esteja com você. É o canal que se abre, é a interação com a espiritualidade superior. A prece sai daquela sintonia de aflição, entra numa energia boa. Meditação. Nossa, meditação. É ótimo. Meditar não é trazer vários pensamentos. Meditar é você se calar. Calar-se, para poder você conseguir, né, depois daquele momento de meditação com você mesmo, você conseguir reestruturar algumas coisas. Uma música edificante ajuda muito ali em casa, o pessoal já sabe. Hora do culto, coloco lá Ave Maria e Alexa, Ave Maria. Alexa já vai ficar sozinha. Coloca lá a musiquinha instrumental, aquilo me, sinceramente, particularmente aqui, conversando com vocês, aquilo, eu começo a escutar a música, eu já vou me acalmando. Sabe aquela o neném, quando você começa a embalar ele? É assim, né? Somos crianças espirituais, inclusive. Então, a música, ela nos eleva. Uma música calma, tranquila, nos ajuda a interligarmos, né? A sairmos daquela confusão mental. A respiração, vamos respirar. Antes de falar, inclusive, além da respiração, eu vou usar, inclusive, para dramatizar, adoro dramatizar, usar o copo d'água. Então, às vezes, a gente está com vontade de revidar. Ah, mas ele me disse tanta coisa, ela me falou. Mas como assim? Quem é a pessoa para falar isso? Respira. Se mesmo assim não adiantar, toma um gole d'água. Eu aproveito e tomo a água mesmo.
E aí, se a vontade de revidar ainda continuar, toma mais um gole, não engole. Toma e fica com ele. Isso é a lição de Chico Xavier. Hã? Pare de ser belicoso, a gente briga, não, vamos nos acalmar no interior. E aqui eu coloquei para me lembrar a história da caixinha. Essa história da caixinha eu contei uma outra oportunidade, mas vale a pena relembrar. Essa história da caixinha é muito interessante, autor desconhecido, né? Que a pessoa ela sempre agia com duas caixinhas, a vida inteira dela. Ela passou pela experiência terrestre sempre utilizando de duas caixinhas. Uma tinha fundo, a outra não tinha. Como assim? É assim mesmo. Então, tudo que era positivo, tudo que era bom, tudo que era bacana para enobrecê-la, ela colocava na caixinha com fundo, para guardar a memória e sentir saudade daquelas situações, de pessoas, de acontecimentos. A outra caixinha não tem fundo. Então, tudo que era desagradável, aquilo ia embora. É aquela história também do lobo mau e do lobo bom. Hein? Então, o que você quer para você perto de você? O lobo mau e o lobo bom? Perguntou um discípulo para o mestre. E o mestre então respondeu simples assim: você vai ficar com a companhia do lobo que você mais alimentar. Então, se eu me alimento de pensamentos vingativos, de pensamentos que vão me torturar, de situações que me desarmonizam, é aquilo que vai permanecer comigo. Então, se eu começo a me alimentar, atitude de bondade, prece, meditação, música edificante, opa, já começa a melhorar aí a história. Então, é esse passo a passo silencioso que o afeto é capaz de produzir, inclusive fisicamente. Fisicamente. Como é bom a gente entrar num ambiente, numa casa, onde ali tem harmonia. Como é bom, vocês experimentaram? Creio que sim. A gente dá um abraço num amigo, numa amiga. Eu sinto isso com a Marie. Eu olho a Marie com aquele abraço nela. Gente, que delícia, né? Que coisa gostosa. É nós estarmos nos mantendo ligados às coisas boas. É esse bip, né? E nós só podemos, então, iniciarmos esse processo de transformação para sermos reconhecidos mesmo com o nosso comportamento. E é na educação que é o grande agente capaz de realizar mudanças e possibilitar a transformação. Então, a gente sai da animalidade e vai para a humanidade. Nós, então, a cada passo, nós, então, vamos nos sublimando. Até porque, finalizando aqui a nossa reflexão, tem lá na questão 917, do Livro dos Espíritos, que a educação constitui a chave do progresso moral. Educação. Não é educação achando que é instrução. Não é você saber muito. Educação, ela vai transformar os caracteres. Olha lá a resposta dos espíritos a Kardec. Quando se conhecer a arte de manejar caracteres, como se conhece de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas. E aí, não podia deixar de lembrá-los da questão 900, a famosa questão 919 do Livro dos Espíritos. Essa questão tem que estar conosco ali, né? É o BIP 2, né? A questão 919 é o BIP 2. O conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Então, quando nós pararmos honestamente e verificarmos, como nos propõe Santo Agostinho, toda noite, antes de dormir, antes de cairmos no sono, a gente pensar, como foi meu dia? Eu fiz alguma coisa de ruim, de mal para alguém? O que eu poderia fazer de melhor? É o conhecimento. O que eu posso melhorar? Quais as tendências que eu tenho, né, que resistir? A gente tem que se conhecer. O Pacheco, numa última exposição aqui, ele foi muito certeiro quando ele trabalhou com a transformação, né, com a reforma íntima, e ele deu um exemplo que eu achei muito legal.
Quando a gente vai reformar uma casa, quando tem lá um buraquinho, o telhado está ali vazando, quando tem alguma coisa que até mesmo na nossa casa espírita, a reforma, ela, né, vai dar trabalho. Então vai ser uma sujeira, vai ser aqui, a gente vai ter que empreender esforços. Reforma. Então, quando a gente reforma, a gente tem que saber o que está acontecendo para a gente poder reformar. Então, se o telhado não estiver vazando, ou estiver vazando e a gente não der nem importância, que reforma que a gente vai fazer? Vai deixar para lá? Ah, não, não está pingando ainda em mim, está pingando só no outro, então eu vou deixar. Então, quando falo do conhecimento de si mesmo, que é a chave do progresso individual, é nós sabermos o que a gente precisa melhorar. Isso de forma honesta, a gente com a gente mesmo. Sem ninguém falar o que a gente precisa, não. Não, cada um é cada um. Até porque a evolução é individual e intransferível. Diz André Luiz, Espírito André Luiz, no livro Missionários da Luz. A evolução, vou repetir, é individual e intransferível. Eu não posso pegar a minha transformação, as minhas aquisições, os meus valores morais e transferir para o outro, como eu faço com o Pix. Vou transferir um dinheiro para vocês. Não rola, não dá. E, por outro lado, a educação, de uma maneira geral, como diz a questão 917, que a gente viu, é a chave do progresso moral. Então, se todos nós nos utilizarmos dessas ferramentas, eu acredito, então, que a gente possa se considerar o trabalhador de última hora, né? Que realiza a caridade. É o trabalho realizando a caridade. Então, a gente propõe a constância, é aquilo de não desistir. Olha o semeador. Não dá para desistir, né? O passarinho não vai levar aquela semente. Os espinhos não vão abafá-la. As pedras não vão fazer que a gente fique muito agitado e depois a gente desista, né? O desinteresse, não fazer algo para alguém esperando nada em troca. Nossa, mas eu fiz tanto para o fulano, olha que ingratidão, olha os filhos, olha... Pessoal, cada um com o seu... Olha, não tem aquela coisa? Cada um com os seus problemas. A evolução é individual e intransferível. Então, a gente vai fazer a nossa parte. A consciência tranquila do dever bem cumprido. E, por fim, a boa vontade. Boa vontade. E essa vontade, ela tem que existir. Porque se essa vontade for fraca, ixi, aí vem aquela pedra, né? A semente na pedra. Ela vai bem até um determinado momento, mas não cria raízes. Numa primeira situação, numa primeira provação, que muitas vezes nós escolhemos aquela situação, taquei pela na cruz. Olha que, olha como, olha só. Né? Então, cada um de nós, com a nossa boa vontade, essa vontade firme e perseverante no bem, e os esforços. Olha lá, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende. É uma luta diária. Não é uma vez por semana. Uma vez por semana eu vou fazer ali um checklist. Não fiz mal para ninguém, coisa e tal. Ajudei ali, a pessoa estava me pedindo na rua, eu ajudei. Tá? É o esforço, é a dedicação integral, unindo forças. Porque onde quer que estejas, vamos recordar, né, que estamos, que nos encontramos num processo de evolução, na vinha do Cristo. Né? E como eu havia mencionado, o exercício do amor em família, que esse não tem, começando por ali. Então, diverso dos animais, o distinto né, dos homens é o amor, né, entre nós, entre as pessoas que estão à nossa volta. Enxergar os outros como irmãos. E a família, claro, é o lugar por excelência, por sermos convidados a colaborar, praticando a lei de Deus. Então, essa família é o grande laboratório, no qual vamos encontrar pessoas que ferimos profundamente, ou na atual encarnação, ou nas vidas pretéritas. Então, ninguém está aqui por acaso. Todos nós temos uma finalidade, todos nós temos uma missão. E por falar nisso, e já terminando mesmo, né? Quinto Horácio Flaco, ano 65, ano 65 antes de Cristo. Olha lá. Ele já dizia: ousa saber, começa. Ousa saber. O que a gente precisa saber? Que nós
Somos espíritos imortais em evolução. E se a gente realmente quer realizar a reforma íntima, a transformação moral, a gente precisa ter em mente que, se me amais, diz Jesus, guardais os meus ensinamentos, e eu rogarei ao Pai para enviar outro consolador, que é o Espiritismo. Então, que nós possamos ficar em paz, que nós possamos realmente confiar, é aquela fé robusta, não aquela fragilizada. Vamos confiar que Deus, na sua infinita bondade, né, sabedor de todas as coisas, enviou o seu Filho amado, Jesus, que marcou a humanidade antes e depois dele, que veio com a boa nova nos ensinar o perdão das ofensas, deixar que cada um caminhe, mas que a gente possa oferecer o nosso amor, o que a gente tem de melhor, e o Espiritismo, que nos renova a cada dia. Então, que possamos seguir com fé, com a nossa missão. Todos nós temos uma. E que a gente possa, então, encontrar aí o verdadeiro caminho, o caminho da caridade. Porque fora da caridade não há salvação. Fiquem em paz.